Que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um momento da Palavra de Deus. Esse é o nosso terceiro vídeo neste assunto, as 4 fases de Cristo. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra do Senhor sobre este tema, correto? No vídeo anterior, nós falamos sobre a primeira fase de Cristo, que é o Cristo da carne. Se você ainda não assistiu esse vídeo, convido você a assistir esse vídeo para que você venha entender, ter uma visão, visualizar melhor o conteúdo desta mensagem. Qual é a intenção do pregador em trazer este conteúdo para a glória do Senhor, e você vai ter uma melhor compreensão, comparando coisas espirituais com espirituais, correto? E hoje nós vamos falar sobre o Cristo da cruz, considerando que nós estamos aqui subindo mais um degrau. Então nós vamos falar sobre esta fase aqui. Então a pergunta que eu faço a você: qual a fase de Cristo que você tem vivido? Certo? A intenção desse vídeo, desse estudo, é justamente mostrar isso, procurar retratar cada um de nós dentro daquilo que nós temos experimentado de Cristo. Eu classifico essas 4 fases como as 4 fases distribuídas hoje no meio da igreja. Cada um de nós nos encontramos em uma dessas fases, certo? Uma dessas fases se identifica com você, comigo. Então, nós vamos falar sobre a segunda fase de Cristo. É a fase da conversão, a fase do arrependimento, a fase onde nós realmente nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Muito diferente da primeira fase que nós vimos aqui, Que muitas pessoas hoje dentro da igreja, mais de 50% do povo dentro da igreja hoje tem vivido o Cristo dos milagres, o Cristo da carne. Ou seja, você só tem buscado aquilo que é físico, material, aquilo que são bênçãos, digamos assim, materiais ou físicas para as suas vidas, entende? Não busca algo mais, não busca além disso, Muitos nem se arrependem dos seus pecados, nem tiveram um encontro com o Senhor Jesus de verdade, não experimentaram do Espírito Santo, na verdade, na realidade, e se encontram posicionados aqui. Mas muitos têm um encontro com o Senhor Jesus, muitos se arrependem, muitos recebem o Senhor Jesus na sua vida, têm uma experiência com o Espírito Santo. Mas o que acontece na maioria das pessoas, com a maioria das pessoas hoje dentro da igreja, principalmente no nosso tempo? São pessoas que, apesar de se converterem, apesar de se arrependerem dos seus pecados, apesar de ter um encontro com o Senhor Jesus, permanecem da mesma maneira. Vivem somente o Cristo da cruz. Não procura buscar algo novo, experimentar coisas novas, se aprofundar dentro da palavra de Deus, se aprofundar com o Espírito, se aprofundar nos dons espirituais, nas coisas sobrenaturais, aquilo que o olho não viu, boca não falou, o coração não sentiu, enfim, buscar a plenitude do poder de Deus. Se contentam somente com o perdão. Se contentam em estar na igreja e ser simplesmente um membro da igreja, simplesmente mais um dentro da igreja. Se contentam em ser salvo em Cristo Jesus. É interessante. Então a pergunta que eu faço é interessante. Esta é a vontade do Senhor? Será que é isso que Deus quer para a nossa vida, para a vida da igreja? Será que Deus ele se contenta somente com aquilo que nós temos dado, apenas com o nosso arrependimento? Ou será que Ele não quer mais, não deseja de nós, ou deseja que venhamos buscar mais algo novo na presença dele, coisas grandes e firmes, como diz a palavra do Senhor? Será que Deus se contenta? Será que Deus se agrada somente disso? Será que Ele não quer mais algo mais da parte da igreja? Sim, Deus quer. Essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que venhamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Essa tem sido uma das admoestações, ensinamentos dentro da palavra de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Espírito Santo, dos apóstolos, enfim.
daqueles que pregaram a palavra do Senhor, é que nós venhamos crescer, buscar novos valores, né? Buscar coisas espirituais, buscar valores espirituais para a nossa vida. Essa é a vontade do Senhor para nós. Não é do agrado do Senhor que venhamos estar estacionados, apenas se contentando em ser, né, um membro da igreja, simplesmente mais um, né, simplesmente aquele, se arrependi, agora eu estou salvo em Cristo Jesus, então isso me basta. Não, correto? Não é isso que Deus quer tão somente. Ele não quer que você simplesmente seja salvo, mas Ele quer que você venha evoluir, crescer, buscar coisas grandes na presença dEle. Então, muitos se encontram nessa fase e não buscam evoluir. Então, qual é o perigo? Qual é o perigo de nós estarmos ou ficarmos estacionados no Cristo da cruz? Simplesmente se contentando em ser mais um, simplesmente se contentando com o que tem, com o perdão do Senhor e simplesmente isso. Qual é o perigo? Será que nós corremos risco? Será que isso é uma ameaça? Ou seja, é uma situação que venha nos correr risco? Será que nós estamos correndo risco em apenas se contentar com o perdão do Senhor? Olha só, eu vou trazer aqui um texto de 1 Coríntios, esse vai ser o nosso texto de hoje. Por que é importante nós crescermos? Buscar conhecimento, procurar nos aprofundar dentro da palavra do Senhor, não se contentando apenas com o perdão, se contentando apenas em ser apenas um membro do corpo de Cristo, tão somente, apenas mais um. Por que nós temos que buscar conhecimento do Senhor? Em 1 Coríntios capítulo 3, nos mostra claramente, o apóstolo Paulo nos ensina, nos mostra-se dentro da palavra do Senhor, como que é importante nós crescermos. Em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Guarda essa palavra, o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Este fundamento está posto. Este fundamento já está em nós, já está, né, na tua vida, já está naqueles que se arrependeram dos seus pecados. Então este é o fundamento, Jesus Cristo. Este já está posto, ninguém tira, certo? Isso ninguém pode tirar de você, mas tudo bem. Mas se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Parando por aqui um pouco. Então observe uma coisa, o apóstolo Paulo está nos mostrando algo que é importante nós visualizarmos, entendermos. Ele diz, sobre este fundamento, Jesus Cristo, o Jesus já está sobre a tua vida, já está sobre a minha vida. Este é o fundamento que já foi posto no ato do arrependimento, quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo. Alcançamos o perdão e a sua misericórdia, logo recebemos o Senhor na nossa vida. Então este é o fundamento. Mas ele está dizendo, veja como cada um edifica. Certo? Se alguém sobre este fundamento, que é Jesus, edificar sua vida sobre madeira, palha e feno, prata, ouro e pedras preciosas, quando vier o fogo, essas obras serão provadas. Então o que ele está querendo dizer? Que muitas das vezes, ou cada um de nós, vamos edificar nossa vida sobre esses elementos. Essa madeira, palha, feno, prata, ouro e pedras preciosas são os valores que nós buscamos em Cristo. São o conhecimento, é o conhecimento que nós buscamos em Cristo. Se o nosso conhecimento, os nossos valores que buscamos em Cristo, né, buscamos edificar nossa vida, for de madeira, palha e feno, a palavra do Senhor diz que o fogo vem e consome. Nós sabemos que esses elementos, ele não oferecem muita resistência ao fogo. A palha não oferece quase nada, né? O feno muito menos. A madeira até resiste um pouco, mas é logo consumido. Então, se a sua vida, então observe uma coisa, se sobre o fundamento que é Jesus, você edificar sobre madeira, palha e feno, quando vier o fogo, a sua vida não vai resistir, entende? A tua vida espiritual não vai resistir, porque esses elementos são fracos diante do fogo, não resistem diante do fogo.
Então, se o seu conhecimento for de madeira, palha e feno, quando vier as adversidades, a tribulação, a perseguição sobre a tua vida, você não vai conseguir resistir. Entende? Por mais que você resista um pouco, vai chegar um momento que você vai sofrer o detrimento por este fogo, por causa dessas perseguições, das aflições que virão sobre a nossa vida, certo? Que virá sobre a tua vida. Então é importante que nós venhamos edificar sobre o alimento sólido que ele fala, né? O alimento sólido, né, é aquele que resiste, que ele classifica como madeira, prata, ouro e pedras preciosas, que resiste ao fogo. São valores e conhecimento dentro da palavra de Deus que nós buscamos, que quando vem as adversidades na nossa vida, né, quando somos provados pelo fogo, nós resistimos, porque esse conhecimento, esses valores espirituais, que é a prata, o ouro e pedras preciosas, fortalece a nossa vida, amém? Faz com que a nossa vida esteja realmente edificada no Senhor. Então observe que o trabalho é nosso. Veja como cada um edifica. Então o trabalho de edificação é nosso, é meu e seu. O Cristo já está posto. O Cristo da cruz nós já recebemos, já temos. Então sobre este fundamento nós é que temos que ver como que nós vamos edificar. Certo? Então esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso exercício dentro da palavra, dentro do ministério, dentro da obra do Senhor, na nossa vida espiritual. É o nosso trabalho, edificar a nossa vida. Como que nós edificamos? Através da palavra de Deus, através do conhecimento, através do buscar o conhecimento. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Né? Meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Então essa edificação, prata, ouro e pedras preciosas, são os valores de conhecimento dentro da palavra de Deus que faz edificar a nossa vida ao passar pelo fogo. Ele está dizendo, o tal será salvo. Sim, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que recebeu Jesus Cristo, recebeu o Espírito, sim, está salvo em Cristo Jesus. Isso é fato consumado sobre a nossa vida. Mas será como que passando pelo fogo. Então será que é interessante? Será que essa é a vontade do Senhor para a nossa vida? Que nós venhamos ser salvos, mas passando pelo fogo e se queimando, sofrendo detrimento, como diz o apóstolo, como diz a palavra? Não é interessante ir para o Senhor. Não é interessante ir para Deus. Certo? Então esse é o perigo. E outra coisa, esse fogo também nós podemos classificar como as mentiras, né? As mentiras, as falsas doutrinas, as heresias que têm se levantado hoje no meio de nós. Isso também isso também causa detrimento na nossa vida. Isso também faz com que venhamos sofrer detrimento. Não é só as tribulações, perseguições, aflições, mas as mentiras, as falsas doutrinas, as heresias hoje que estão sendo levantadas e pregadas no meio da igreja, também causa dano à nossa vida. Pelo fato de nós não buscarmos conhecimento dentro da palavra de Deus, faz com que venhamos estar debilitados, frágeis a essas investidas, né, do diabo, né, do anticristo, dos falsos profetas, certo? E nós estamos vivendo um tempo, num período onde é necessário que nós venhamos ter o discernimento. Como em outra passagem ele fala, aquele que é perfeito em Cristo tem o discernimento, né, pelas faculdades exercitadas, pelo costume de buscar a palavra do Senhor, buscar conhecimento, tem as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Ele fala os perfeitos dentro dos valores, dentro do conhecimento de Deus. Então, em razão do costume, ele fala. Então é hábito nosso, tem que ser um hábito nosso, um costume nosso de buscar conhecimento, de exercitar nossas faculdades, exercitar nossa mente dentro dos valores da palavra de Deus, para que nós venhamos realmente estar apto, podendo comparar coisas espirituais com espirituais. Então esse é o problema, esse é o risco que muitos estão correndo apenas em se contentar somente com o perdão. Em estar na igreja, em ser um membro do corpo de Cristo, um membro da igreja, fazer parte da igreja do Senhor, simplesmente porque se arrependeu. Não, estou salvo em Cristo. Não, mas nem é só isso. Nós precisamos buscar. Por isso que muitas pessoas se afastam, muitas pessoas se desviam. Por quê? Porque não buscam conhecimento dentro da palavra de Deus. E quando vem uma simples adversidade, né, uma pequena coisa sobre a sua vida, não resiste, logo desanima, logo se afasta, né? Por pequenas e poucas coisas, isso já acontece. Muitos já agem dessa maneira.
já abandonam as congregações, já abandonam a igreja, abandonam a obra, enfim. Então, não é interessante para o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, né, a palavra do Senhor nos orienta a edificar a nossa vida sobre o fundamento, o Cristo da cruz, né, edificar a nossa vida sobre prata, ouro e pedras preciosas. Que quando vem o fogo, ao invés de consumir, pelo contrário, esses elementos enriquecem com o fogo, né? Enriquecem, se tornam ainda mais refinados. Aleluia! São valores espirituais que enriquecem com as adversidades, com as perseguições, as aflições, as mentiras, né? As falsas doutrinas, heresias, né? As coisas que se levantam contra a nossa vida, ao invés de nos abater, isso vai nos fortalecer ainda mais. Porque são valores que enriquecem na hora da adversidade. São conhecimentos e valores dentro da palavra de Deus que, quando as aflições vêm, né, ao invés de causar dano, fortalece. Aleluia! Entende? Este é o poder que a palavra de Deus tem. Esse é o grande milagre que a palavra do Senhor produz na nossa vida. Esse é o efeito que a palavra de Deus produz no nosso coração e na nossa alma, uma vez que nós guardamos, uma vez que nós aplicamos a nossa vida, né? Nessas horas é que a palavra ela reacende, ela acende a chama dentro do nosso coração. Aleluia. São valores que justamente neste momento, nessas fases da nossa vida, nas dificuldades, aflições, tribulações, é que a palavra do Senhor, ela fortalece, ela se manifesta com grande força na nossa vida. Isso é fato. Isso é bastante funcional na nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém? Agora, se nós não buscamos crescer, buscar valores mais ricos para a nossa vida, procurar se aprofundar no Cristo ressuscitado, né? Visualizar o Cristo glorificado na nossa vida e buscar os seus valores, né? Se contentando apenas em ser com arrependimento e não buscar mais nada, nós corremos sim risco de ser afetado, né, por essas adversidades, por essas mentiras, por esses enganos sobre a nossa vida, pelas aflições da nossa vida. Estamos vulneráveis. Essa que é a grande verdade. Por quê? Porque nós só temos o conhecimento básico de Cristo e mais nada, que é os valores, ou seja, o conhecimento de madeira, palha e feno. É um conhecimento fraco, um conhecimento pobre, né, que não resiste às investidas do diabo, da mentira, né, às investidas do fogo sobre a nossa vida. Então, que você venha buscar valores mais ricos para a tua vida. Não se contente com o perdão. Não se contente em ser apenas mais um. Não se contente somente em fazer parte da igreja do Senhor e parar por aí. Busque mais valores. Busque se aprofundar dentro da palavra do Senhor. Busque conhecer mais, né? Procure realmente aplicar valores ricos dentro da palavra do Senhor para a sua vida, para que você venha realmente resistir às adversidades. Nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para um tempo onde vai ser necessário conhecimento na nossa vida. Amém? Vai ser necessário ser uma pessoa experimentada dentro da palavra do Senhor. Vai estar vindo aí, está vindo um momento, né, na nossa vida, na vida da igreja, que vai ser muito fundamental e importante que você venha buscar conhecimento dentro da palavra do Senhor. Amém, gente? E muitas coisas têm acontecido já no nosso meio que tem enfraquecido, tem derrubado, tem tornado a vida da igreja muito pobre, muito fraca, né, na sua vida espiritual. E não é interessante para o Senhor, não é essa a vontade que o Senhor quer para a nossa vida. A vontade do Senhor é que nós venhamos realmente crescer na graça e no conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Então, que você receba esta palavra, que você medite sobre isso, né? Reflita sobre a verdade, sobre a palavra do Senhor na tua vida e que você venha subir mais um degrau, em nome de Jesus. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os valores que fazem parte do Cristo ressuscitado. O que na verdade significa realmente experimentar e viver esse Cristo? Quais são os valores? Qual é a riqueza que existe dentro desse conteúdo, né, deste mundo espiritual do Cristo ressuscitado? Uma vez aplicado, com certeza você vai reinar em vida, em nome de Jesus. Mas por enquanto é isso, que Deus possa abençoar a tua vida, em nome do Senhor. Fique com esta palavra e que você fique bem.